Olá pessoal, hoje 12 de maio de 2025 eu terei a honra de ser entrevistado pelos alunos. Eu vou responder 10 perguntas feitas por eles, os alunos do 5º ano C da EPG Nazira, uma atividade que a gente está fazendo dentro do gênero informativo, parte do gênero entrevista. Aí, como lição de casa, eles tiveram que pensar em perguntas e agora eu serei entrevistado por eles. Essas vozes que vocês ouvirão ao fundo serão as vozes deles e a primeira pergunta será do aluno Gustavo. Vamos lá. Por que você decidiu se tornar professor? Então, eu que quando criança, eu queria ser professor de educação física. Então já tinha lá, quando criança, um desejo de ser professor. O tempo foi passando, e esse desejo ficou lá adormecido. Teve uma época que eu queria ser jornalista e muito tempo eu queria ser jornalista, por gostar de esportes e de questões sociais. Só que ficou adormecido também. Quando tinha 19 para 20 anos, eu ganhei uma bolsa na área da educação para ser professor de 1º ao 5º ano. Acabei gostando do curso, me identificando com algumas ideias, algumas linhas de pensamento que iam de acordo comigo. Fiz um estágio no SESI em 2009, gostei e já estou na área aí há mais de 15 anos, Agora 2025 se completa 16 anos. Vamos lá, segunda pergunta, Daniele. Professor, você gosta do seu trabalho? Gosto. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui trabalhando. A gente tem a questão de você trabalhar porque você precisa de dinheiro. Porém, se você trabalhar num lugar que você não gosta, você não é feliz. E eu sou feliz nessa profissão. Tanto é que eu já tenho mais de 15 anos sendo professor. E a cada dia eu acabo aprendendo coisas novas com vocês, alunos, Você já pensou em morar com sua mãe na Bahia? Não, até porque eu sou casado, Não dá pra morar com minha mãe. Minha mãe vai acabar voltando no final do ano. Mas tenho que visitar, faz muitos anos que eu não vou na Bahia, tenho que visitar as pessoas que moram lá, os parentes que moram lá. Como a aula de hoje se relaciona? Não entendi, repete. Como a aula de hoje se relaciona? Você está falando aula de hoje no sentido dos dias atuais? Então, da aula hoje, a única vantagem que dá aula hoje é que a gente tem a tecnologia como ferramenta. Por exemplo, lá em 2009, 2010, eu não tinha internet, não tinha ferramenta no celular, tinha outros tipos de apoio, a lousa era num giz. Hoje a gente tem uma lousa com quadro, com uma caneta, que ajuda bastante a saúde do professor. Então eu prefiro esse tempo de hoje que a gente tem essas várias tecnologias, esses vários acessos à informação. Mas a escola não é só o professor, a escola também é um aluno e precisa desse interesse. Por isso que todo dia é um desafio, a gente tem que cativar os alunos. Qual foi o maior desafio que já enfrentou em sala de aula? Acho que o meu maior desafio que eu enfrentei em sala de aula foi no meu 1º ano na rede, no Nazira. Eu peguei uma sala que ninguém queria, um 5º ano que ninguém queria, que foi o 5º ano lá em 2014, que era uma sala com muitos problemas, com muitos conflitos, um não gostava do outro, teve aluno que atacou perfume na cara do outro, teve aluno que quebrou janela, teve aluna que brigou puxando o cabelo da outra. Então eu era inexperiente ali no 1º ano, quando eu comecei na prefeitura, e levar aquela sala até o final, contornando na maior parte dos casos esses conflitos, foi o maior desafio que eu tive na carreira. Por que o senhor escolheu essa sala? Eu escolhi porque ano passado, quando eu retornei para o Nazira, eu dei aula para o 3º ano, porque foi o que sobrou. Eu sabia que a professora Michele, que estava desde o 2º ano, ficou no período da manhã, então sobraria o 5º ano. Eu adoro dar aula para 5º ano, eu adoro trabalhar com parte de escrita, leitura e desenvolvimento do raciocínio. Então era o 5º ano que eu tinha boas referências, então caiu de bandeja para mim. Eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho. Você gostaria de lançar uma marca?
A marca que eu tenho, que está em processo de ser lançada, é o Mundo do Tênis Podcast, né? Que fala de tênis. Tem um blog também, só que ele está meio desativado, que o meu nome acaba sendo uma marca também, né? Que é Professor Diego Rodrigues. Tem outro Professor Diego Rodrigues aí, mas hoje em dia, com relação à educação, eu só penso em dar aula, não lançar marca. Talvez eu faça num futuro próximo, com minha filha crescendo um pouco mais, um mestrado na área da educação e feche aí essa minha linha de estudos. Quando você era criança, você tinha outro sonho em vez de ser professor? Como todos os meninos, eu sonhava em ser jogador de futebol, né? Mas eu vi que não tinha talento. Então ficou mais o sonho de ser jornalista. De alguma forma eu acabo trabalhando hoje um pouco com jornalismo, mas na área do tênis. Se você não fosse professor, o que você seria? Então, se eu não fosse professor, talvez eu seria jornalista, mas eu me realizo tanto como professor que eu não sei como responder, eu não me vejo em outra profissão. A sala de aula acaba sendo uma extensão da minha vida. Qual é o seu lugar favorito? Oi? Qual é o seu lugar favorito? Lugar? Eu sou uma pessoa muito caseira, então você fala assim, qual é o seu lugar preferido? Meu quarto, a minha sala, meu escritório, a minha casa acaba sendo o meu lugar favorito, né? Não tem muito para onde a gente correr disso. Mas eu gosto de passear, gosto de ir em restaurante, gosto de ir em shopping, gosto de conhecer lugares novos, novas atmosferas. Tenho essas vontades também. Aqui na escola, você é feliz? Sim, como eu falei, eu trabalhei antigamente no Nazir em 2014, era meu primeiro ano, eu não consegui voltar. Demorou 9 anos para eu voltar, e aí o Nazir é uma escola que me completa, por isso que eu gosto de trabalhar aqui. Algum aluno já fez você perder a cabeça com ele? Já fiquei bravo, já fiquei nervoso com o comportamento de aluno, mas perder a cabeça não, até porque a gente tem que ser profissional. Se eu ver que eu estou perdendo a cabeça por algum motivo, eu saio de perto e vou para longe. Acho que a semana mais difícil dando aula foi no passado, uma semana depois, quando meu pai faleceu, que eu tive que voltar não estando pronto para voltar. Ali foi difícil para mim e para os alunos também. O que você acha do uso do celular na aula? Olha, eu sou contra o uso do celular por aluno, mas eu sou a favor da tecnologia. Tanto é que eu trabalho com tecnologia, libero a tecnologia para o aluno sempre que a gente pode. No nosso caso acaba sendo segunda-feira, mas o aluno ele tem que ser pesquisador. E é um momento que ele não está, o momento que ele está na escola, ele acaba não precisando do celular. Ele está interagindo com crianças e jovens da idade dele. Quando ele estiver em casa em outro momento, conforme for a rotina, ele usa o celular. Professor, você ficou ansioso por seu casamento? Bastante. Namorei durante 7 anos. Meu casamento estava marcado um ano e alguns meses antes de casar. A semana pré-casamento foi de bastante ansiedade. O dia da sexta-feira, então, eu quase não dormi. Eu lembro que eu fui deitar para dormir 10h30 da noite, eu só consegui dormir 2 horas da manhã, de ansioso. E tive que acordar às 5 horas. E maior preocupação também, porque era um casamento ao céu aberto, era casar sem ser numa capela, que tinha uma capela caso chovesse. No dia anterior choveu, porém a gente conseguiu no dia não chover e casar ao céu aberto. Se você tivesse outra oportunidade de trabalho, você sairia da escola? Não, acho que eu fico pensando às vezes, se eu ganhasse na loteria, se eu largaria meu emprego. Às vezes, será que eu ganhasse milhões de reais, eu largaria meu emprego? Talvez sim, no sentido assim de querer conhecer o mundo, de querer viajar. Mas, como eu falei antes, é algo que me completa ser professor. Então eu estou bem tranquilo aqui, estou bem feliz seguindo essa carreira. Beleza, pessoal? Essa foi a entrevista, está disponível aí no YouTube para quem quiser conferir. Obrigado a todos que perguntaram e todos que assistiram. Um abraço, curte aí o canal, dá um like e é isso.